cloro, o número atômico dele é 17. Ou seja, o cloro tem 17 prótons e, consequentemente, ele também tem 17 elétrons, ok? Então, o cloro tem 17 prótons e 17 elétrons. E a massa atômica dele é 35, né? Com essa variação de 45 aí. Então, 35,45. Ou seja, ele tem 17 prótons e o resto aí desse valor é nêutrons. Então, 35 menos 17, que vai dar 18. Ou seja, o cloro tem 18 nêutrons. Então, o cloro, eu descobri que ele tem 17 prótons, porque ele tem o número atômico dele é 17. A massa atômica dele é 35. Então, se eu pegar 35 menos 17, vão ter 18 nêutrons. Então, eu descobri quantos de elétrons eles têm, porque é 17 também, quanto de nêutron que ele tem e quanto de prótons ele tem, ok? Isso aqui, gente, é um pedaço da tabela periódica, tá? Eu posso fazer isso com qualquer outro, a não ser, gente, que o átomo ele estiver com carga positiva, carga negativa, ok? Porque aí, se ele tiver cargas, aí a quantidade de elétrons variou. Mas se ele tiver bem neutro, aí vai ser a mesma quantidade de prótons, ok? Vai ser o mesmo do número atômico, tá? Então, aí tá a tabela periódica, né? A tabela periódica, ela é dividida em várias categorias, que a gente vai ver aqui. Ó, esse primeiro aqui é o lítio. É o lítio. Do lítio até essa coisa aqui, ó, essa escadinha aqui, tá vendo? Essa marcação em preto, são os metais. Então, esses todos aqui são os metais. O que está em verde significa os ametais. E o que está em azul claro aqui, nessa tabelinha aqui, são os gases nobres. Então, aqui são os metais, aqui o de verde, os ametais, e aqui os gases nobres. Então, por exemplo, ó, a gente tem o lítio, que é um metal, o berílio, que também é um metal, e o número de prótons dele é o 4, o berílio. Ou seja, ele tem 4 prótons e o número atômico dele é 4. Temos o sódio, que é esse aqui aí embaixo, que é o Na. Né? Gente, o nome, ó, às vezes, o nome vai equivaler ao símbolo dele. Né? O símbolo do lítio é Li, que faz sentido, porque ele chama lítio. Já o Na, que é o sódio, não faz sentido, né? Por quê, gente? Isso aqui vem tudo do latim. Então, o nome sódio em latim começa com Na. Então, por isso, ok? O próximo aí do lado do Na é o magnésio, que é o Mg. Também é um metal, ok? No metal também temos o K, que é o potássio, e o cálcio, que é o Ca. A gente tem também aqui, por exemplo, o Ti, que é o titânio. Com certeza você já deve ter ouvido alguma coisa a ver do titânio, que é o metal. Temos o cromo, que é o Cr. Temos o manganês, que é o Mn. Temos o ferro, esse aí todo mundo já ouviu falar, né? Que é o Fe. Temos o cobalto, que é o Co, e o número atômico dele é 27. Temos o níquel, que é o Ni. Temos o cobre, que é o Cu. O zinco, que é o Zn. Então, tem vários metais aqui. Temos o alumínio, que é o Al, tá? Então, e tem também aqui o Hg, que é o mercúrio, que é o único metal líquido encontrado na natureza. Mercúrio é o único metal líquido que a gente encontra na natureza, tá? Então aí tem vários elementos químicos. Precisa decorar isso? Não. Só saiba onde pesquisar as informações que são necessárias. Então a gente sabe que esses coloridos aí, até essa escadinha aqui, né, são os metais. Então todos esses aqui são os metais. Os que estão em verde são os ametais, ou seja, que não tem característica metal. E o
O de azul claro são os gases nobres, tá? Então, tem aqui os metais alcalinos, que é essa primeira coluna aqui, que é composto pelo lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Então, esses aqui são os metais alcalinos. Já esse outro aqui, que é composto pelo berílio, magnésio, cálcio, enxofre, o bário e o rádio, são os metais alcalinos terrosos, tá? Já esse aqui, ó, que é o boro, tá? A coluna do boro, é chamado de coluna do boro. O carbono é a coluna do carbono, tá? E o 15 aqui, ou também chama 15, ou coluna do nitrogênio, né? Ou família do nitrogênio, ou família do carbono. Aqui a família do oxigênio e aqui a família do flúor, tá? Então, o que que acontece? Temos os metais que estão em transição, né? Que são esses aqui embaixo. É como se eles estivessem aqui nesse quadradinho aqui, onde está 57 a 71, tá? Então, 57 a 71 são esses aqui, ó, que é o lantânio, 57 até o 71, tá? E aqui embaixo tem mais um outro de transição, que é o de 89 a 103. Então, o elemento de 89 até o 103, ok? É porque não caberia ali, certo? E qual que é a característica aqui dos gases nobres? Os gases nobres, eles não fazem reação química nenhuma com nenhum. Por quê? Eles já têm a última camada completa de elétrons. Por que que os elementos químicos fazem reação química um com o outro? Para completar a última camada da eletrosfera. E os gases nobres, eles já possuem todos, tudo completo, ok? Então, quais são eles, né? O hélio, temos o neon, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, ok? E esses elementos químicos são chamados de gases nobres, todos eles são gases, pode ver que eles estão escritos em vermelho, que na legenda aqui é chamado de gases. O que está em verde são os líquidos, pode ver que o mercúrio aqui embaixo ele está em verde, e o resto em preto é sólido. Então, esses aqui são gases, e eles são chamados de gases nobres porque eles não se interagem com nenhum outro elemento químico mais, ok? Então, os metais alcalinos é a primeira coluna, né? Que é essa aqui que eu falei. A segunda são os metais alcalinos terrosos. A família do boro também pode ser chamada de coluna 13 ou família 3A. É porque antigamente era chamada de 3A. Só que agora é chamada de família 13. Tem a família do carbono, que agora pode ser chamada também de coluna 14, e antigamente família 4A. Tem a família do nitrogênio, que é a coluna 15, ou também antigamente família 5A. A coluna, né, do oxigênio, ele também pode ser chamado de calcogênio. Então, ou coluna 16 ou família 6A. Já a coluna do flúor, ele pode ser chamado de halogênios, que é a coluna 17, e antigamente a família 7A, tá? E os gases nobres é a coluna 18, e antigamente chamada de família 8A, tá? E também temos as famílias B, né, que é a coluna 3, a coluna 4, 5, até a 12, que são essas aqui, ó. Onde que tá rosa? Aqui em cima, a família 3, família 4, a família 5, a 6, a 7, a 8 e até aqui, ó, a 12, ok? Então, são esses metais aqui, ó. Todos esses são metais, tá? Aí eu esqueci de falar do nitrogênio. O nitrogênio, ele tá aqui em cima e ele é um elemento químico à parte, né? Bem à parte. Por quê?
O nitrogênio, ele não é metal, ele não é ametal, ele não é gás nobre, ele é um caso à parte, tá? E o elemento químico, desculpa, o número atômico dele é 1, ou seja, ele tem só um próton, um nêutron e um elétron. Para escrever a sigla, né, de cada um deles, sempre a primeira maiúscula e a segunda letra minúscula. Por exemplo, ó, o cobalto, CO. O C é maiúsculo e o O é minúsculo. O cloro tá aqui, ó, que é o 17. Então, o C é maiúsculo e o L é minúsculo, tá? E é isso aqui por hoje. Deixa eu só cancelar aqui, peraí.